vocês. Mais uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, pode se assentar, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. A ministração, o apostolado. Um apóstolo traz o apostolado. Quem não é apóstolo, recebe o apostolado. Amém? Quem entendeu? É fácil entender isso, né? O apóstolo, diga comigo, o apóstolo traz o apostolado. Diga, a igreja recebe o apostolado. A igreja quer dizer as ovelhas, né? Os filhos de Deus. A ministração dessa noite, o apostolado dessa noite começa em Colossenses capítulo 3. Abre a sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Começando essa ministração profética e apostólica. Quem já achou Colossenses 3? Diga amém. Facinho de achar. Colossenses 3, verso 16. O apostolado dessa noite partirá daqui, ponto de partida. Porque eu creio, por isso eu falo, o Espírito Santo tem muitas revelações para falar com você nessa noite. Quem recebe? Você está pronto para receber revelação de Deus? O entendimento renovado, amém, abençoado? Diga, meu entendimento será renovado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Colossenses 3,16. Nosso apóstolo Paulo disse: a palavra de Cristo. Cristo quer dizer graça, tá? Cristo é a graça de Deus. É em Cristo que você encontra a graça. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Primeira coisa nessa noite, que todas as ovelhas que estão debaixo do apostolado, tanto nessa igreja, como em outra igreja, como em outra cidade, como em outro estado. Eu tenho pessoas debaixo do apostolado que moram na Suíça. Moram na Angola, nos Estados Unidos, na Espanha, né? Em Sergipe, Brasil, Aracaju, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, vários lugares, São Paulo. Então, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Diga comigo, a palavra da graça deve estar em mim abundantemente. Diga, em abundância. Então primeiro você tem que saber o que é abundância. Abundantemente vem de abundância. O que é abundância? Fartura, bastante, né? Vários, diversos. Abundância de laranjas. Não são duas laranjas, né? Então se você conhece apenas 2 versículos, a palavra de Cristo não está habitando em você abundantemente. Se você só conhece 2. E por consequência, você não terá uma vida em excelência de revelação. Consegue entender isso? As excelências das revelações são para aqueles que têm abundância de conhecimento. Diga comigo, as excelências das revelações de Deus são para aqueles que têm a palavra em abundância. Porque aí você consegue, como disse Timóteo, né? Disse Paulo para Timóteo, você consegue manejar bem a palavra. Vamos ver rapidinho? Deixa o Colossenses aberto. Abre aí em Timóteo, 2 Timóteo. É só um pouquinho para frente, eu já volto Colossenses. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15, Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o que eu julgo mais importante, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Como que a pessoa vai fazer para manejar bem a palavra? Ele tem que ter conhecimento em abundância. Amém, abençoado? Porque se ele só conhece 2 versículos, como que ele vai manejar? Aí, aquela coisa feia, né? Feia para crente velho de igreja, ficar olhando no índice, é brincadeira, né? O novato não, aquele que chegou na igreja agora, tudo bem, está chegando agora. Mas crente velho de igreja, olhar no índice é brincadeira, né? Quem concorda comigo? Olhar no índice, crente velho de igreja, 10 anos, 15, 20 anos, olhando no índice, para achar Ezequiel, para achar Isaías, para achar Jeremias, para achar Abacuque, olhar no índice é vergonha, né? Então,
2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como homem de Deus, como mulher de Deus, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, vamos juntar aqui. O apostolado é isso, ele traz o perfeito entendimento. Vamos juntar. Diga comigo, a palavra de Cristo deve habitar em mim abundantemente. Diga, para que eu maneje bem a palavra da verdade. Quem entendeu, dá um sinal, quem entendeu. Você vê como que as coisas encaixam? O apostolado, ele tem esse benefício. O entendimento de um apóstolo, de manejar bem, porque o apóstolo também é mestre. Todo apóstolo, se de fato é apóstolo, também é mestre. Não existe apóstolo que não é mestre. Vamos ver isso bem rapidinho? Lá em Timóteo de novo. 1 Timóteo 2. Eu já volto em Colossenses. Não fecha Colossenses que meu assunto está aí. 1 Timóteo 2. Quem já achou? 1 Timóteo 2, verso 7. Olha o que Paulo diz. Paulo era apóstolo. 1 Timóteo 2,7. Paulo disse: para isto fui enviado. Designado quer dizer enviado. 1 Timóteo 2,7. Para isto fui enviado, pregador e apóstolo. Digo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Está claro ou não está claro? 1 Timóteo 2,7. Paulo dizendo que ele era pregador, apóstolo e mestre. Pregador, apóstolo. Pregador quer dizer evangelista. Pregador. Paulo tinha 5 unções sobre a vida dele. Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era evangelista, Paulo era pastor e Paulo era mestre. Não é meu assunto hoje, eu não vou ter tempo para mexer, porque senão eu já ia te mostrar 5 versículos que prova que Paulo era apóstolo. Aqui está um provando que ele é apóstolo. 1 Timóteo 2,7. Tem vários versículos que ele prova que ele é apóstolo. Ele mesmo fala que ele é profeta. Depois ele fala que é evangelista, aqui mesmo, pregador. E depois ele fala que ele é pastor e mestre. Mas já deu para você pegar, amém? Já deu. Eu não vou mexer aqui, senão eu vou sair do meu assunto, do foco. Mas todo apóstolo tem as 5 unções, se de fato é apóstolo. É verdade que há pessoas que dizem que é apóstolo e não são. Está cheio. Se você não escandaliza, a maioria dos apóstolos não são apóstolos. Porque o apóstolo verdadeiro, nesta nova aliança, depois de Cristo, não se pode confundir com o apóstolo discípulo de Jesus. Porque a palavra apóstolo na Bíblia tem 2 significados. Diga comigo, a palavra apóstolo na Bíblia tem 2 significados. Então você não pode, você tem que prestar atenção. Porque aonde está escrito apóstolo na Bíblia? Aonde? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Ah, não, estou lendo aqui em Mateus 10, fala que os apóstolos... Não, ali é discípulo. Então, em Mateus 10 é antes de Cristo. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. É antes de Cristo. Então, a palavra apóstolo... Olha eu mexendo em outro assunto. Ó. A palavra apóstolo antes de Cristo significa discípulo. Agora, a palavra apóstolo depois de Cristo significa enviado. Quem recebe? E o Espírito Santo está mandando falar uma coisa. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa. Qual a diferença do apóstolo antes de Cristo para o apóstolo depois de Cristo? Qual a diferença? É que o apóstolo de Mateus 10, ele é um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus de Nazaré. Agora, o apóstolo depois de Cristo, ele não é um seguidor, ele é um enviado. Paulo não seguiu Jesus. Paulo foi enviado por Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Bom, volta para o meu assunto de Colossenses capítulo 3. Então o apóstolo, se é de fato de verdade apóstolo, se é apóstolo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor e ele é mestre. Eu conheço alguns que se dizem apóstolos e não são mestres na palavra. Então prova que não é apóstolo, porque todo apóstolo é mestre. Amém, abençoados? É igual você falar de um sargento que não foi soldado, não existe. Um tenente que não foi soldado, não existe.
Um capitão, se de fato ele é capitão, então ele já foi soldado. E aí vem subindo, sargento, né? Aí vem tenente. Então, para ele ter o grau, ele tem que ter passado lá embaixo, né? Se é apóstolo, mestre, vem antes de apóstolo, mestre na palavra, evangelista, pastor, profeta, depois apóstolo, se de fato é apóstolo. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que acontece com muitos pastores no Brasil e no mundo inteiro? Quando eu digo pastores e pastoras, né? Pregadores. O que acontece com muitos pregadores, até nas igrejas em graça? O que acontece? Que a palavra não habita na pessoa abundantemente. Aí a pessoa não tem o que falar. Ora, se a palavra não habita abundantemente em você, você estará o quê? Vazio da palavra. Se você estiver vazio da palavra, você não vai ter o que falar. Você vai falar o quê se você está vazio? É aí que as pessoas começam a encher linguiça. O que é encher linguiça? Fica ocupando o tempo com um monte de coisa fora a palavra. E tem mais, tem um segredo. A unção, o Espírito Santo, ele só testifica da palavra. Eu posso morrer de contar testemunho aqui. Olha, o cego enxergou, o paralítico andou, olha aqui, o aleijado ficou curado, o canceroso. Eu posso contar 300 mil testemunhos. E as pessoas vão se emocionar. Vão se emocionar. Vão aplaudir, vão ficar felizes, vão ficar contentes. Pelos testemunhos. Mas na verdade, o Espírito Santo só testifica da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele anda em linha com a palavra. Para que um pregador, para que um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, para que alguém tenha unção em sua vida, tem que ter palavra. A palavra é o combustível da unção. Ou seja, a palavra é o combustível que faz o Espírito Santo manifestar em nossas vidas. Quem recebe? Logo, sem palavra, sem manifestação do Espírito Santo. Diga comigo, sem palavra, sem unção. Diga, sem palavra, sem manifestação do Espírito Santo. E aí vai acontecer o quê? Vai deixar de ser uma obra de Deus para tornar-se uma religião. Onde um homem fala de Deus. Onde um homem fala sobre Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso aí a PL também faz, a Seixonoye faz, a Igreja Católica faz. Ouça os padres, você vê que os padres estão quase morrendo, não tem nem unção. Não tem unção, por quê? Porque não tem palavra, não tem revelação. A palavra de... E não é só padre não, está cheio de pastor também que não tem unção. Quem está entendendo? Está cheio de pastor, obreiro, pregador, está cheio que não tem unção. Eu conheço um monte que não tem unção. E por que não tem unção? Porque a palavra não habita abundantemente. Tem lá 2 ou 3 versículos na cabeça. Aí não tem unção. A unção só vem se a palavra habitar em você abundantemente. E não precisa ser apóstolo para que a unção venha. Qualquer pessoa, qualquer filho de Deus que tem o Espírito Santo, se a palavra habitar em você abundantemente, a unção vai vir sobre a sua vida quando você abrir a boca para falar de Deus. Quando você abrir a boca para ler um versículo, a unção vai vir, porque a palavra habita em você abundantemente. Quem recebe essa palavra? Esse é o segredo profético. Sem palavra, sem unção. Sem palavra, sem manifestação. Diga comigo. O apóstolo de Paulo está me dizendo que a palavra de Cristo precisa habitar em mim abundantemente. E eu vou falar por quê. Eu vou dizer por quê que tem que habitar em você abundantemente. Eu vou falar por quê. Eu vou te mostrar por quê. Tem um motivo do porquê. Antes de eu mostrar o porquê que a palavra precisa habitar em você abundantemente, diga, em abundância. Diga, bastante. Eu vou te falar por quê. Antes de eu falar por que ela tem que habitar em você em abundância, eu vou falar qual a consequência de não habitar. A pessoa torna-se um crente frio.
A oração não move ninguém. A oração de quem a palavra não habita em abundância. A oração torna-se uma reza. Já foi em reza? Sabe reza? Reza, fica lá rezando, 30 Ave Maria, 50 Pai Nosso, ninguém sente nada. Acende vela, aquela coisa bem carnal, bem tradicional, bem religiosa, bem robotizada. Eu já dei o segredo. A unção vem, ela aparece. Como? Se a palavra habitar em você abundantemente. Se não tiver palavra em abundância, a unção não vem. O Espírito Santo não manifesta, não adianta. A palavra tem que estar em você, em abundância. Para quê? Para que o Espírito Santo possa te usar. Para que ele possa te usar. A palavra tem que estar em abundância. Se você tiver com pouca palavra, como que ele vai te usar? Pouco. Mas se você tem a palavra em abundância, como que ele vai te usar? Em abundância. Ele vai te usar bastante. Ele vai te usar 24 horas por dia. Se deixar, eu fico falando aqui até a volta de Jesus sem parar. Por quê? Porque a palavra está dentro de mim em abundância. Me permite? O combustível da manifestação de Deus é a palavra. Amém? Então, antes de eu falar por quê, eu vou contar o outro lado. Se a palavra não está em abundância na vida do crente, não vou nem falar do apóstolo, do pastor, do crente, porque Paulo está falando com o crente. Colossenses é uma igreja que estava em Colossos, que é uma cidade. Colossenses, os habitantes de Colossos. Então Paulo está dizendo, se a palavra não estiver em vocês, vocês vão se tornar fracos. Vai se tornar fracos na fé, não é na carne, fracos na fé, não consegue fazer uma oração, não consegue sair dos problemas da vida, das situações, não consegue declarar, não consegue estar firme. Eis o motivo porque está cheio de crentes oscilantes, inconstantes. Tem dia que ele está crente, mas tem dia que ele está morrendo, fraquinho. Vocês já me viram assim? Não, porque a palavra habita em mim abundantemente. Me permita. Não vai escandalizar. Mas para mim é um escândalo quando eu vejo crente fraco. Eu suporto crente fraco. Mas não era para ele ser fraco. Não era para ele ser fraco. Crente não pode ser fraco. Eu posso ouvir um amém? Crente não pode ser fraco. O projeto do crente que Deus fez se chama predestinação. E o crente foi predestinado para ser forte. Por isso que eu me escandalizo com um crente fraco. Alô, você não veio do nada, você foi predestinado por Deus. E nesse projeto de Deus, inclui ser forte, ser vitorioso. Já podia ir embora já não podia ir embora? Falei tudo. Eu escandalizo com crente fraco, já falei. Eu suporto, claro que eu suporto sem condenação, mas eu escandalizo com crente fraco. Não encosta perto de mim, não. E fraqueza é uma doença que pega, hein? Fraqueza é igual mentira. A pessoa acostuma mentir, quando vai ver está mentindo o dia inteiro, está mentindo para o pai, mentindo para a mãe, mentindo para o pastor, está mentindo para um monte de gente, porque mentira pega. É verdade. Por isso que Provérbios 13, 20, Salomão disse, anda com sábios e serás sábio. Porque o companheiro do tolo sofre as aflições. Provérbios 13, 20. Então se você anda com um sábio, você vai se tornar sábio. A pessoa não mente, você não mente. Ele é cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele tem ousadia, você vai ter ousadia. Agora você anda com um tolo, você vai sofrer as aflições. O fraco, eu me escandalizo com o fraco. Mas eu sei por que o fraco é fraco. Porque está vazio da palavra. E há um problema gravíssimo. Quando o fraco está vazio da palavra, ele passa esse vazio para as pessoas. Aí as pessoas se entristecem. Vira moeda. Do mesmo modo que aquele ou aquela que está cheio da palavra, está cheio, ele passa esse cheio para a pessoa. E a pessoa fica cheia também. E se ele está feliz, a pessoa fica feliz também. Se ele está sentindo Deus, a pessoa sente Deus também. Mas se tiver fraco, ele passa o quê? Fraqueza. Quem está entendendo? Digam bem forte. Por isso que Paulo disse,
para que a palavra de Cristo, faz assim, ó, habite em mim abundantemente. Por 2 motivos, para mim terminar esse assunto. Por 2 motivos. Por causa de você e por causa dos que vão te ouvir. Diga, a palavra de Cristo deve habitar em mim abundantemente. Diga, por causa de mim e por causa dos que vão me ouvir. Por causa de você. Se a palavra não habita em você abundantemente, você vai estar vazio. Então, por causa de você. Para você não ficar vazio. Amém? E por causa dos outros. Se você estiver vazio, você vai passar vazio para eles. Se você está vazio, eles vão ficar vazios também. Você está triste, eles vão ficar tristes também. Você está fraco, eles vão ficar fracos também. Olha a responsabilidade do pregador. Agora presta atenção no que eu vou falar. Tem pessoas aqui há 10, 15 anos de ministério de igreja. Já me viram alguma vez triste? Cabisbaixo? Fraco? Fracassado? Derrotado? Já viram assim? Não. E olha que já aconteceu coisas comigo, hein? E olha que eu já passei por situações, hein? Passei e passo. Mas nunca ninguém me viu fraco, fracassado, cabisbaixo, querendo morrer, querendo... eu quero tirar minha vida. Esses dias mandaram uma mensagem no meu celular. Eu quero tirar minha vida, eu não sei o que eu faço. Mas eu nunca quis tirar minha vida. Eu quero a vida. Não quer tirar a vida. Eu estou em graça ainda em vida. Antes de meu favor, vou querer tirar minha vida. O que é isso aí? É a palavra de Cristo que não habita abundantemente na pessoa. Só levanta a mão quem está entendendo. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, está um perigo, hein? Por quê? Por que está um perigo? Porque está muito mais fácil besteiras habitar abundantemente na pessoa. Porque os crentes de verdade estão deixando de ser crentes. Estão aceitando o homossexualismo na igreja. Já tem pastor que faz casamento de homossexual. O crente está deixando de ser crente. O forte está se tornando fraco. Sim, sim, não, não. Agora inventaram o talvez. Jesus disse, seja o vosso ser sim, sim, não, não. Mas já inventaram o talvez. Já inventaram o quem sabe. Então o sim, sim, que é o forte, já deixou de ser forte para ser talvez, quem sabe, Quem está entendendo? Olha, nós estamos vivendo num tempo perigoso, hein? Onde os crentes estão deixando de ser crentes. O mundo está entrando dentro das igrejas. E as igrejas estão se tornando mundanas. A verdade é essa. Estão deixando de representar Cristo na terra e se tornando quase que baladas, né? Quase que baladas, quase. Mas o negócio está feio, hein? Bom, o outro lado da moeda. Por que a palavra de Cristo precisa habitar em você abundantemente? Continue o texto. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, como? Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. O que é admoestar? Aconselhar. Aconselhando-vos uns aos outros. Com o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. As igrejas estão, infelizmente, se enfraquecendo. Os crentes estão cada vez mais deixando de ter cânticos espirituais. Você já não vê mais quase pessoas cantando em línguas. Cânticos espirituais são cânticos em línguas. Não, pastor. Cânticos espirituais é o cântico do cantor cristão. É o cântico espiritual, é o cântico da harpa cristã. Não, meu irmão. Aí é o cântico racional. Você está lendo. Cântico racional do cantor cristão. Cântico intelectual. Cântico com conhecimento do cantor cristão, da harpa cristã. Não tem nada a ver com cânticos espirituais. Cânticos espirituais são cânticos em línguas estranhas. Quem está entendendo? Já não se encontra mais isso nas igrejas, hein? Os falsos profetas, que só pensam em dinheiro, só pensam em arrancar a pele da ovelha, só pensam em arrancar a lã da ovelha, está tirando todas essas coisas das igrejas. Estão tirando. Liga a televisão, vê se você vê alguém com cânticos espirituais.
Mas pedindo dinheiro está o dia inteiro. Né? Vendendo pazinha, vendendo canetinha, né? Vendendo água, dizendo que água é de Israel, vendendo óleo. Quer dizer, estão tirando tudo que é espiritual, estão tirando da igreja. E a igreja está virando uma religião. A igreja está virando uma sociedade, né? Sociedade amigos de bairro. Está virando as igrejas, é isso aí. Mas se você quer ser um crente forte, como o apóstolo Marcos Gomes é forte, como o pastor Marcos Gomes é forte, como o crente Marcos Gomes é forte, você precisa, primeiro, que a palavra de Cristo habite em você em abundância. Para isso você tem que ler a Bíblia, tá? Se você não ler a Bíblia, nunca vai habitar em você em abundância. Quem entendeu? Se você pega na Bíblia só no domingo, no dia do culto, daqui 100 anos a palavra vai habitar em você em abundância. Você pega só uma vez na semana, em meia hora, então vai demorar muito. Mas você deve ter o hábito de ler, de meditar na palavra, de crescer no conhecimento. Então você vai entesourando para você riquezas de revelações. E então quando vai ver, a palavra já habita em você abundantemente e Deus está te usando poderosamente. Posso ouvir um amém? Primeiro, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Segundo, em toda sabedoria. Terceiro, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. É assim que deve ser o culto. O culto deve ser assim. As igrejas, nós, todos vocês, principalmente no momento do louvor, no culto de louvor e adoração, todos precisam salmodiar ao Senhor. Diga, eu preciso salmodiar ao Senhor. Você precisa fazer isso no culto de louvor. Na hora do louvor, da ministração, eu te adoro, Senhor, Tu és o meu Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que é isso aí? Salmodiar ao Senhor. Você precisa fazer isso. Só quem entendeu. Você precisa fazer isso aí. Só quem entendeu. Você precisa salmodiar o Senhor. Dá um sinal quem entendeu. Olha aqui, ó. Com hinos, salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor. Você precisa fazer isso. Amém, abençoado? Aproveita no culto de louvor, abençoado. Agora é pregação. Agora é ministração, é apostolado. No culto de louvor, culto de adoração, você precisa salmodiar ao Senhor. Inventa cânticos. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Cria músicas para Deus. Você precisa fazer isso aí. É verdade que na hora que todos estão cantando numa só voz, então você vai cantar naquela voz. Mas no momento da ministração a Deus, da adoração, você deve cantar ao Senhor. Esqueça tudo e todos. Feche os seus olhos e comece a cantar para Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Mais uma vez, por favor, ao Senhor nosso Deus. São 3 textos que eu vim ler nessa noite. São 3. O primeiro, Colossenses 3,16. O segundo texto, 1 Coríntios 14. Vamos ver como que deve ser o culto em graça. Culto em graça, porque aqui no Ministério Graça Apostolado é uma igreja em graça. Igreja em graça, em Santo André. Ministério Graça e Apostolado. Quem pode falar, papai? Cuidado para não virar um robô, hein? Cuidado para não virar um robô em graça, hein? Você precisa salmodiar a Deus. Você daí e eu daqui. Você precisa fazer isso. Quem é que está entendendo? E isso vai ativar muito ministração de anjos. Você não tem que ficar olhando para as pessoas que estão cantando para Deus. Aí às vezes a pessoa está salmodiando a Deus, está falando em línguas, adorando a Deus. Você está assim olhando para a pessoa. Não é para você ficar olhando para a pessoa, não. É para você fazer também. Eu posso ouvir um amém, abençoado?
Você não tem que ficar olhando para a pessoa. Olha a pessoa cantando. Alguns pensam, olha como que ela fala em línguas bonito, canta para Deus. Mas tem que cantar também. Porque ela está fazendo por ela. Romanos 12. Oferecei ao Senhor o seu culto racional. Você faz o seu culto, eu faço o meu. Alguém aqui já percebeu no culto de louvor e adoração como que eu cultuo a Deus? Alguém já percebeu quanto que eu agradeço, que eu louvo? Pessoalmente, hein? Eu não faço isso por você. Eu faço por mim. Agora, se você não faz isso por você, você está perdendo e muito. Você já está atrasado pra caramba. Apóstolo, há muitos anos que eu vejo você cultuando a Deus, e você ajoelha, e você gesticula as mãos, e pega a sua toalha, e eu vejo que você adora. Você está só vendo, você está só assistindo isso aí, e está fazendo o quê? Quem está entendendo? Olha como deve ser o culto em graça. 1 Coríntios 14, verso 26. Perceba que tudo parte do nosso apóstolo Paulo, tá? Então, se parte do apóstolo Paulo, é o apostolado para a igreja em graça. 1 Coríntios 14, verso 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Digam todos, nós nos reunimos nesse lugar. Olha como que Paulo diz que deve ser o culto, ó. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem. Diga, eu tenho. Olha como que é a visão de um homem de Deus, né? Ele está dizendo que você já tem. Quem recebe? Paulo está dizendo que você já tem, ó. Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ele nunca mandou parar de fazer. Ele está mandando fazer. E não só mandando fazer para a edificação. Quem recebe? Quem recebe? Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo. Vamos salmodiar aqui a Deus agora? Vamos fazer isso já. Vamos fazer já. Eu não sei se vai pegar aqui na câmera, porque o som sai da mesa. Provavelmente não vai pegar. O que é salmodiar? É cada um de vocês falar uma frase para Deus. Tá? Vai começar por mim. Vai começar por mim, vai para a pastora Sueli, para a irmã Edith, para o Diego, vai passando até terminar aqui, ó, no abençoado. Falar uma frase para Deus. Isso é salmodiar. Salmodiar. É a coisa mais fácil do mundo. Começando por mim. Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. Maravilhoso. Aí. Olha que coisa linda. Pera. É ali, ó. É ali. Por favor. Cido. Agora vamos aplaudir ao Senhor. Agora você imagina 100 pessoas, 200, 500, 1000 pessoas. Dá um sinal quem está entendendo. Digam todos, é isso que Deus espera de nós. Diga, esse é o culto em graça. Digam, cada um de nós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Alô, vamos deixar claro, tá? Vamos desmascarar os apóstolos em graça hereges. Está cheio de apóstolo em graça herege, que fala que na graça não tem que falar mais em línguas. Está cheio de fortaleza, hein, apóstolo? Fala a verdade, hein? Isso me escandaliza, hein? Se diz apóstolo e traz um ensino desse, fermentando a igreja do Senhor. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Para você, tá, apóstolo? 1 Coríntios 14, aqui, ó, verso 39. Coríntios 14, 39. Para você, apóstolo, que tem fermentado a igreja do Senhor Jesus, dizendo que não tem que se falar mais em línguas. E é tão cara de pau que faz até piadinha
Cuidado que o reino da coisa cai na mão de Deus vivo, hein? Fica fazendo piadinha com as coisas de Deus, Deus vai te pegar. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Mas eu vou ler para você um texto, tá, apóstolo? 1 Coríntios 14, aqui ó, verso 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Eu não acredito que você é apóstolo, eu não acredito que você se diz apóstolo e nunca leu 1 Coríntios 14, 39. Não acredito nisso. Não acredito. Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, nosso apóstolo Paulo falando. Você, apóstolo, que diz que está debaixo do apostolado de Paulo, você tinha que ensinar isso. Como é que está debaixo do apostolado de Paulo e não ensina o que Paulo ensinou? Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Verso 40. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Apóstolo, em nome de Jesus, deixa de ser radical. Para de ser radical, que isso não leva a nada. Deus não é Deus de confusão. E você está trazendo confusão para as igrejas do Senhor Jesus no Brasil. Deixa de ser radical. Seja maleável. Se você não tem o dom em evidência de línguas na sua vida, respeite a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles que têm esses dons. Aliás, 1 Coríntios 12, verso 1, para você que diz que é apóstolo e ensina Paulo, 1 Coríntios 12, 1, Paulo disse, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Se você se diz apóstolo e está fazendo piadinha com quem fala em línguas, então você na verdade não é um apóstolo, você é um ignorante. 1 Coríntios 12, verso 1. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 1. Veja na sua Bíblia. Então, abençoados, 1 Coríntios 14, verso 26. Quando Paulo disse, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Foi aqui que eu parei. Quando Paulo disse que tem língua, não é essa língua aqui, ó. Não é essa, não é essa língua que ele está dizendo. Qualquer analfabeto sabe que não é sobre essa língua que ele está falando. E o que prova que não é sobre essa língua? O restante do versículo, ó. Cada um de vós tem língua, vírgula, tem interpretação. Está claro ou não está claro? Ora, se fala de interpretação, logo está falando de línguas estranhas. Amém, abençoado? Porque se não fosse línguas estranhas, não precisaria de interpretação. Só quem entendeu. Ô apóstolo, você não sabe nada mesmo. Não sabe nada, hein, apóstolo? Melhor você ler minhas apostilas. Você leu só algumas, leia todas. Leia minha apostila, Graça, os dons espirituais. Leia essa apostila inteirinha no meu site, www.graçaeapostolado.com.br. Aliás, você conhece meu site e puxou minhas apostilas de lá. Puxa essa também. Puxa essa também e lê, estuda, ensina a igreja de verdade. Ensina certinho. Coríntios 14, 26. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Cadê os que estão entendendo? Essa é a graça e esse é o apostolado. Não é o apostolado de Marcos Gomes, é o apostolado de Paulo. Que todos aqueles que conhecem a graça, todos aqueles que pregam a graça, igrejas em graça, ministérios em graça, pastores em graça, se você de fato, de verdade, está em graça, então você não pode proibir falar em línguas. Posso ouvir um amém? Mas é verdade. Vamos ler 1 Coríntios 12. É verdade que não são todos que falam em línguas. Mas não é porque não é todos que falam em línguas que você vai satirizar e fazer piadinha com quem fala em línguas. Cuidado com essas piadinhas, hein? Cuidado, hein? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Cuidado com piadinha a respeito de dons espirituais, hein? Aliás, não deveria nem te avisar, né? Não deveria nem te avisar. Se diz que é apóstolo, então conhece a Bíblia, né? Coríntios 12, verso 29. 1 Coríntios 12, 29.
Olha lá, ó. São todos apóstolos? Não. Coríntios 12, 29. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Verso 29, ó. São todos operadores de milagres? Não. Verso 30. Têm todos dons de curar? Claro que não. Verso 30. Falam todos em outras línguas? Está vendo, apóstolo? Falam. Não é falaram um dia e hoje não se fala mais. Paulo usou o verbo no presente. Falam. Então os crentes em graça, debaixo do apostolado de Paulo, falavam em línguas. Está claro ou não está claro? Falam, Coríntios 12, 30. Falam todos em outras línguas. Interpretam-nas todos. O que Paulo está dizendo? Quem fala em língua, se na igreja tem quem fala em línguas, provavelmente também terá quem interprete as línguas. Amém, abençoados? Aliás, é Coríntios 12, sobre os dons espirituais. Olha, os dons espirituais é tão importante, abençoado. Veja em Coríntios 12, verso 1. Coríntios 12, verso 1. Os dons espirituais são tão importantes que Paulo disse a respeito dos dons espirituais, ou seja, a respeito das manifestações do Espírito Santo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo está dizendo? Não quero que vocês desconheçam sobre esse assunto. Paulo está dizendo, você sabe que pela graça sois salvos, você sabe que o diabo foi aniquilado, você sabe que com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre, você sabe e entende que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, você sabe e prega que fomos predestinados, você sabe, conhece e entende que há anjos em nosso favor. Ora, e você não sabe sobre os dons espirituais? E você não sabe sobre os dons espirituais? 1 Coríntios 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais, a respeito dos dons do Espírito Santo, não são dons nossos, os dons são do Espírito Santo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, se ele não quer que seja ignorante, o que ele quer? Diga, que tenhamos conhecimento. Tem alguns pregadores aí que parece que tiraram 1 Coríntios 12 da Bíblia. Acho engraçado isso aí. Tem alguns pregadores aí, até da graça, que parece que arrancaram da Bíblia 1 Coríntios 12. Arrancaram 1 Coríntios 14, que explica o que acontece com quem fala em línguas. Ali explica direitinho. Explica, 1 Coríntios 14 explica sobre como falar em línguas, como interpretar. Coríntios 14, 15, orarei com entendimento e orarei com o Espírito. Orar com o Espírito é orar em línguas. Cantarei com entendimento e também cantarei com o Espírito. Cantar com o Espírito é cantar em línguas. Então parece que tem alguns pregadores aí, né? Vamos falar a verdade, né? Bem fraquinho, né? Acho que nem podia falar que é apóstolo, né? Que apóstolo não entende essas coisas. Amém? E o último texto da noite. Efésios, capítulo 5. Eu vim para ler 3 textos. Colossenses 3,16. Diga comigo, a palavra de Cristo habite em mim abundantemente. Eu li o segundo texto, Coríntios 14, 26, onde Paulo disse, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Digam, devemos fazer tudo para a edificação, diga isso. Tudo isso acontece porque tem pessoas, eu falei aqui no começo, tem pessoas que se diz apóstolo, mas na verdade não é. É esse que é o problema. Por isso que dá essa confusão, por isso que choca, sai algumas faíscas. Por quê? Porque tem pessoas que falam que é apóstolo e não é. Eu posso falar que eu sou o Michael Jackson, mas eu não sou o Michael Jackson. Eu posso falar que eu sou o Roberto Carlos, mas eu não sou o Roberto Carlos. Eu posso falar que eu sou o Pelé, mas eu não sou o Pelé. Então falar que é não quer dizer que é. Esse é o problema. Eu tinha falado alguns minutos antes. O apóstolo verdadeiro, se é apóstolo, também é mestre na palavra. Ora, e se é mestre na palavra, conhece, sabe e entende tudo de cor e salteado. Quem entendeu?
Ou então não é mestre. Não, eu sou apóstolo. Mas você é apóstolo e não é mestre, então você não é apóstolo. Então você não é apóstolo. Dizer que é apóstolo não quer dizer que é. Dizer que é apóstolo não quer dizer que é. Aliás, é muita responsabilidade dizer que é apóstolo. Tem pessoas na televisão que se diz apóstolo. Mas não lê nem Efésios 2:8. Nunca vi dizer, pela graça sois salvos. O que apóstolo que você é? Você nunca leu um versículo da graça. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não está cheio de apóstolo na televisão? Apóstolo. Oh, mas não lê um versículo da graça. Nem a palavra graça não usa. Apóstolo coisa nenhuma. Vou falar de novo. O verdadeiro, o genuíno apóstolo. Ó, nós estamos em Efésios 5. Olha aqui, ó. Olha Efésios 4. Vamos aproveitar. Eu vou terminar com Efésios 5, né? Veja Efésios 4, verso 8. Veja aí, ó. Efésios 4, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga, Cristo deu dons aos homens. Agora, não são dons espirituais. Aqui em Efésios 4, não fala de dons espirituais. 1 Coríntios 12, fala de dons espirituais. Efésios 4, não são dons espirituais. São dons ministeriais. Dá um sinal quem entendeu. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14... fala de dons espirituais. Agora Efésios 4 não são dons espirituais, são dons ministeriais. Vamos ver isso. Efésios 4, verso 11. Efésios 4, 11. Olha aqui os dons ministeriais. Efésios 4, 11. E ele mesmo, ele que é em Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Doutores quer dizer mestres. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção na pergunta, bem facinho. A Bíblia tem erros? A Bíblia erra? A palavra de Deus tem erros? Deus erra? Então não é sem querer que está nessa ordem aqui, ó. Então essa ordem não é sem querer. Sabe qual é a ordem que está? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É essa a ordem, abençoado. Se você crê que a Bíblia não erra, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não tem erros, porque Deus não erra, então respeita a ordem da hierarquia. De baixo para cima, mestre, pastores, evangelistas, profetas e apóstolo, que é a última unção ministerial a se receber. Paulo era apóstolo? Era, mas também era profeta, também era evangelista, também era pastor e também era mestre. Amém, abençoado? É a ordem. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Deixa o Efésios aberto. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre esse assunto, para ficar bem claro. Coríntios 12, verso 28. 1 Coríntios 12, 28. Nossa, apóstolo, você maneja tão fácil a Bíblia. Eu sou mestre. Consegue entender? Não é fácil. Para mim é fácil, né? Eu sou mestre na palavra. Para a glória de Deus e para a sua perfeita edificação em Cristo. Quem pode falar Abba Pai? Porque o favorecido são vocês, amém, igreja? É vocês, não sou eu. O beneficiado é vocês. Deus me deu os dons por causa de vocês, não é por causa de mim. Eu não ganho R$1 para ser apóstolo. Nem salário eu tenho. Então Deus me deu os dons por causa de vocês. Amém? Coríntios 12, 28.
1 Coríntios 12, 28, Paulo disse: a uns versão atualizada, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolo. Então para aí. Você consegue entender que o Paulo que escreveu Efésios 4, verso 11, é o mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios 12, 28? Ele é o mesmo ou é diferente? É o mesmo Paulo? Então não estou falando besteira. Então Paulo está provando em Coríntios 12 que Efésios 4 tem hierarquia. Cadê os que entenderam? Você entendeu mesmo? Paulo está provando em Coríntios 12, 28 que Efésios 4, 11 está certo do jeito que foi escrito. É uma hierarquia. Porque se não fosse, olha o que ele disse no verso 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Está claro ou não está claro? Que é o que está em Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Está em primeiro lugar. Amém, abençoados? Coríntios 12, 28. Primeiramente apóstolo. Em segundo lugar o quê? Profetas. Que é o que está em Efésios 4, 11. Não é sem querer. Porque ele não podia falar uma coisa para os Efésios e falar outra para os Coríntios. Quem consegue entender isso? Alô, o apostolado é um só. Digo, o apostolado é um só. Se Paulo disse para os Efésios, Efésios 2,8, pela graça sois salvos? Ora, você acha que os coríntios eram salvos como? Pela lei? Não, se os Efésios eram salvos pela graça, os coríntios também. Se os Efésios eram salvos pela graça, os tessalonicenses também, os filipenses também. Digam, e nós também. Diga bem forte, porque o apostolado é um só. Não muda o apostolado, apóstolo. Não muda. Não muda, apóstolo. Não muda o apostolado. Se Paulo disse não proibais falar em línguas, como que você traz ensinos sobre quem fala em línguas? Satirizando, zombando. Está mudando, apóstolo. Está louco. Só pode estar louco. Fora de si. Não se pode mudar. Paulo disse, eu pus o fundamento. Fundamento é esse, abençoado. Se você não fala em línguas, sem condenação. Eu te entendo, eu compreendo, porque Paulo disse que não são todos que falam em línguas. Agora, se você não fala em línguas, vai zombar, vai fazer piadinha de quem fala em línguas, de quem tem o dom do Espírito Santo em evidência na vida dele, você vai zombar e fazer piadinha, olha, então eu penso que você merece um suposto castigo de Deus. Porque de Deus não se zomba. Você está zombando de um dom que é de Deus, que é do Espírito Santo. Cadê quem está entendendo mesmo? 1 Coríntios 3,10, Paulo disse, eu pus o fundamento. Então, apóstolo, pastor em graça, igreja em graça, povo de Deus na face da terra, ninguém pode pôr outro fundamento. Se tem apóstolo aí, eu sei que tem, se tem apóstolo pregando e dizendo que não é para falar mais em línguas, ele está colocando outro fundamento, porque não foi isso que Paulo disse. Amém? Se tem apóstolo, se tem pregador dizendo que não é para falar mais em línguas, está falando besteira, está ensinando heresia. Paulo disse, eu pus o fundamento, não pode pôr outro fundamento. E no fundamento que Paulo pôs, está incluído falar em línguas. Abre um parênteses, é verdade que não são todos que falam em línguas, fecha parênteses. Só quem entendeu. Glória a Deus, diga glória a Deus. Essa é a diferença do Ministério Graça e Apostolado. Essa é a diferença do MGA. Eu sou perseguido sim porque eu falo na cara. Não tenho medo de ninguém. Eu já falo logo a verdade. Igual Paulo mandou. Paulo disse, exorta, repreende na presença de todos, para que todos sejam sadios na fé. Essa é a diferença do MGA. Tem igreja em graça em São Paulo que nem da graça não fala. Está aí entregando envelope, uma igreja em graça igual a Universal, fazendo campanha dentro da igreja. A verdade é essa, de graça não tem nada, já está colocando muita água no leite, né? Pegou o leite da vaca e está colocando muita água, de graça já não tem mais nada, é uma Universal em graça.
A verdade é essa. Está entregando um monte de envelope aí, envelope da vitória, envelope da bênção. Isso é campanha disfarçado. Isso é corrente dentro de uma igreja em graça, tá? Eu não sou bobo, hein? Não sou bobo. Para cima de mim que é a igreja em graça? Para cima de mim que é a igreja em graça? Entregando envelope da vitória, envelope da conquista, envelope da saúde. Isso é campanha disfarçado dentro da igreja em graça. Tá? Aí em São Paulo. Deixa eu terminar a reunião aqui com Efésios capítulo 5. Quem é que pode falar glória a Deus, hein? Para terminar, Efésios capítulo 5, verso 18. É de escandalizar pessoas que tomaram o puro leite espiritual, agora está lá bebendo, desculpa a expressão, aquele mijo de égua. Ralo, fraco, né? Que colocaram tanta água que nem gosto de leite não tem mais, nem graça já não se prega mais lá. É de se escandalizar uma pessoa que conheceu a graça, que bebeu o puro leite de Deus, agora tomando mijo de égua. Um litro de leite para 100 litros de água. Nem cor de leite não tem mais. Efésios 5, verso 18. Já falei. Eu só temo a Deus. Efésios 5, verso 18. Quem já achou, diga amém. Para terminar a ministração de hoje, o apostolado. Efésios 5, 18. Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas. Algumas Bíblias dizem que há devassidão. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, Paulo manda se encher do Espírito Santo, e geralmente quando se enche do Espírito Santo, Paulo vai falar aqui no verso seguinte, sobre cânticos espirituais, que é cantar em línguas. Quer dizer, que confusão que está trazendo, hein, apóstolo, para a igreja, hein? Paulo manda se encher do Espírito Santo, depois você vai lá e ensina a igreja que não é para falar em línguas. É para a pessoa fazer o que então? Colocar um travesseiro na boca? A pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai colocar... Ela está cheia do Espírito Santo, porque Efésios 5, 18. Irmãos, enchei-vos do Espírito. E ele está cheio, aquela glória, a manifestação. Aí você, apóstolo, deve dar uma toalhinha para cada um, colocar na boca. Quer dizer, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não pode ter cânticos espirituais, não pode cantar em línguas, não pode falar em línguas, porque você surgiu com essas heresias, dessa nova graça, né? Que não é a graça de Paulo, hein? Está mudando o fundamento, hein? O fundamento de Paulo está aqui, ó. O fundamento de Paulo não pode mudar uma letra, hein? Não pode mudar uma letra. Se você está ensinando aí que na graça não se fala mais em línguas, está ensinando heresia, hein? Está mudando o fundamento de Paulo. Está mudando, hein? Está mudando. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como é que a pessoa pode se encher do Espírito e ficar quieto? Como? Ou então o apóstolo fala lá, olha, fale qualquer coisa menos em línguas. Olha como que conflita. Olha como que conflita. Aí eu falo assim, mas não é para falar em línguas? Paulo diz em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Paulo e o mesmo apostolado. Quem está percebendo que, porque muda uma doutrina, embaralha tudo? Quem está percebendo isso? Você não pode mudar, pelo amor de Deus. Ninguém pode mudar. Coríntios 3,12. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr outro. Vou falar de novo. Respeito quem não fala em línguas. Porque Paulo disse, falam todos em línguas? É verdade que não são todos os crentes que falam em línguas. Mas há crentes que falam. E isso segundo a vontade de Deus. Hebreus 2,4. Hebreus 2,4. Deus testifica por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus 2,4. Dons do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo é falar em línguas.
Então se mexe numa coisinha, embaralha tudo, confunde tudo. E Deus não é Deus de confusão. Por isso que ninguém pode pôr outro fundamento. A graça já está estabelecida, o apostolado já está estabelecido, não se pode mudar. Se você não fala em línguas, se tem pessoas que não falam em línguas, amém, há de se entender e respeitar. Mas existem pessoas na terra que, como no tempo de Paulo falava, hoje também fala, porque Deus é o mesmo. Eu não acredito que você não entende isso. Eu não acredito que você não entende. Eu penso que você é mal intencionado. É isso que eu penso de você. O que eu penso é que você, apóstolo, é mal intencionado. Eu não acredito que você não entende essas coisas. Não acredito. Eu penso que você é mal intencionado. É igual o juiz ladrão, que anula o gol, rouba o pênalti. Não é que o juiz é ruim. Ele estudou para ser juiz. Ele é mal intencionado. Que eu penso que é o seu caso. Efésios 5, 18 e 19 para terminar. Eu não disse para vocês aqui hoje que quando a pessoa está cheia da palavra, em abundância, a unção vem sobre ele e ele pode ser usado pelo Espírito Santo. Eu falei ou não falei? Agora, se eu estou vazio da palavra, como é que eu faço essa pregação? Como é que eu desmascaro as heresias se eu estou vazio da palavra? Se eu estiver vazio da palavra, eu estou vazio do Espírito Santo. E então vou falar na carne. Quem está entendendo? Vazio da palavra, vazio do Espírito Santo. Logo vai ser um pregador carnal. Agora, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, e fala com a autoridade de Deus, com unção, igual Estevão. Atos 6, verso 10. Ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito que Estevão falava. Ninguém podia resistir a ele. Até que mataram ele apedrejado. Mas ninguém tapou a boca de Estevão. Atos 6, 10. Ninguém podia resistir ao Espírito e à sabedoria que Estevão falava. Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Para terminar, agora é para terminar mesmo. Senão não termino nunca. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha o que Paulo disse no verso 19. Falando entre vós. Você está percebendo o que ele disse para Coríntios? Ele disse também para os Colossenses. E também está dizendo agora para os Efésios. Quem está percebendo? O que Paulo disse para os Colossenses 3,16, ele disse para os Coríntios 14,26 e está dizendo para os Efésios 5,19. Então o que Paulo disse é, diga, doutrina. Diga que não pode mudar. Olhem para mim, porque o mesmo Paulo, segundo Coríntios 13, verso 1, o mesmo Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra. Então vou dar as 3 testemunhas a ele mesmo. Colossenses 3,16, 1 Coríntios 14, 26, 1 Coríntios 14, 39, Efésios capítulo 5, já são 4. Está confirmado, pastor. Está confirmado, apóstolo, que na graça se fala em línguas também. Está confirmado. Está confirmado pelo próprio Paulo. Aqui, ó. Diga bem forte, Efésios 5,19. Diga isso. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Que tipo de cânticos? Quais cânticos? Digam comigo, cânticos espirituais. São cânticos em línguas estranhas. Amém? O nome já fala, língua estranha. Não, é uma língua que não se aprende na escola. Não se aprende no CCAA, não se aprende na FISC, não se aprende na faculdade, não se aprende em lugar nenhum. São línguas estranhas. Por isso que não é tradução de línguas. É interpretação de línguas. Diga glória a Deus, está claro para você. Diga glória a Deus aí, apóstolo. Está claro para você também? Porque não tem como não ficar claro. Não tem como não ficar claro. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e o quê? Salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cadê os que entenderam a ministração? Digam todos, é isso que a igreja em graça deve fazer. Cantar e salmodiar ao Senhor
com ações de graças, cânticos espirituais ao Senhor em nossos corações. Fique de pé e dê sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida que me assistiu nessa noite.